Paz do Senhor, igreja. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Como é bom sentirmos a presença do Senhor. Pode faltar tudo, igreja, mas não pode faltar a presença do Senhor. A presença do Senhor é suficiente, é o que preenche todos os espaços da nossa vida. Não existe espaço que o Senhor não possa preencher, desde quando desejamos a sua presença. O Salmo 27 diz: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Confiança, dar credibilidade ao Senhor. Dar crédito ao Senhor, acreditar no Senhor, não duvidar, não vacilar, não dar lugar à incredulidade, à dúvida, à incerteza. Nós temos que vencer o medo, o receio. Nós temos que reagir diante das dificuldades. A Bíblia diz: se no dia da luta você se mostra frouxo, diz a palavra que as tuas forças serão pequenas, poucas, insignificantes. A Bíblia diz que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Em outra passagem diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra a minha vida, o meu lar, minha casa, minha família? Eu já me levantei contra o inimigo que tentou se instalar na minha rua. E ele teve que bater em retirada. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele pensou em se instalar na minha rua, mas não houve espaço, porque invocamos a presença de Deus, confiamos em Deus e entregamos a Ele a rua, o bairro, a vila, as residências, as famílias. Pastora, domingo passado, falou sobre um incidente entre dois motoqueiros. Do nada, de repente, comecei a escutar bate-boca, gritaria. Eu não ia sair, mas, por uma força maior, fui levado a verificar o que estava acontecendo. E, de repente, me deparei com dois homens, dois motoqueiros. Um estava mais exaltado do que o outro. Um estava nervoso, desejando briga, desejando bater, desejando esmurrar. Um estava calmo, sereno, chegando a admitir e pedir perdão. Tudo bem, eu errei, me desculpa. Mas o outro não queria desculpa, senão se atracar, senão se apegar. E quando eu vi que o negócio estava esquentando, a ponto do rapaz colocar face a face, eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. E comecei a dizer: queima ele, Jesus, vai queimando. E eu comecei em voz alta, mas conforme foi aumentando o bate-boca, eu comecei a falar mais alto. E comecei a falar do meu portão. Eram 5, 6 metros, no máximo 7 metros. Mas eu comecei a falar mais alto: Jesus, o teu sangue tem poder, queima ele, Jesus. Comecei a falar alto. Inclusive tinha uma moça na garupa desse motoqueiro que estava bravo, irritado, querendo perder a cabeça, né? Mas a gente sabe quem está agindo do outro lado, quem está operando do outro lado, quem deseja
matar, roubar e destruir. E a nossa luta, a Bíblia revela como vencer. Não é na carne, não é na força do braço. Inclusive, um dos vizinhos saiu para ver o que estava acontecendo e ele percebeu que não era ninguém da vila. Ele entrou, mas eu não entrei, eu continuei lá, na brecha, para que o diabo não viesse a fazer alguma desgraça, porque poderia ter acontecido algo pior ali. Então eu comecei a clamar, a orar, a buscar o sangue de Jesus tem poder. E de repente eu vi que o furor foi acalmando, o nervoso foi acalmando. E eu vi que ele estava calmo e de repente ele sentou na moto e estava indo embora. Aí foi quando a pastora chegou e começou também a clamar, levantou as mãos e começou a citar o Salmo 144. E eu falei para ela, Preta, já acabou. Já acabou, entrei e fui lá para minha sala. E acabou o furor, foi embora. Então nós temos que reagir, discernindo quem está operando, quem está agindo, quem está desejando o mal e se levantar contra ele. De que forma, de que maneira? Gritando, esbravejando, dando burro na parede, falando mais alto, gritando? Não! É no poder do sangue de Jesus, é no poder do nome de Jesus, é no poder que há na palavra. Nós estamos neste mês de maio com este propósito. Iniciamos na última Santa Ceia. Hoje seria o segundo dia do propósito, como foi pela manhã. E o nosso propósito está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz esse versículo. Aquele que é fraco. Fraco? Poderoso. Aquele está direcionado. Estamos mirando, estamos focando, estamos olhando para ele. Ora, aquele que é poderoso, ele tem todo o poder está nas suas mãos. Jesus, após ressuscitar, ele disse aos discípulos, Mateus capítulo 28, Jesus se apresentando aos discípulos após ressuscitar dentre os mortos, disse, foi-me dado todo o poder que há nos céus e na terra. Aí se cumpre aquela palavra no livro do profeta Isaías 43:13. Quem pode fugir das minhas mãos, escapar das minhas mãos? Quem pode se esconder, fugir, se afugentar, se esquivar das minhas mãos? Agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? Nesse mesmo capítulo 45 do profeta Isaías, diz que o Senhor quebra as portas de bronze, despedaça os ferrolhos de ferro, a tranca. O Senhor despedaça os ferrolhos de ferro, o Senhor endireita os caminhos tortuosos. Ele tem os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Então Deus, o Todo-Poderoso, se revela. Ele tem se revelado, igreja. No Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esta semana, levantando por volta de umas 5 horas da manhã, eu me deparei com uma cena que encheu meu coração. 5 horas da manhã, lá em casa tem um espaço onde a luz reflete. Mas não é a luz dos homens, é a luz de Deus. Um céu estrelado e a lua cheia iluminando a noite. Estava claro. O foco de luz iluminou o espaço. E eu falei, que coisa linda. Às 5 horas da manhã, quase para amanhecer o dia, a lua estava cheia e iluminando a terra, clareando a terra. Estava claro.
Eu disse para minha esposa, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa. Está se revelando o grande Deus, o poderoso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas. A Bíblia diz, aquele que criou os olhos não vai ver. Aquele que fez os ouvidos não vai ouvir. Aquele que fez a boca não vai falar. Aquele que fez as mãos não vai operar. Aquele que fez os pés não vai se movimentar. O Senhor nosso Deus vive, reina e é real. Glória a Deus. Você não vê o ar que você respira, mas você toma posse dele para viver. Tranca o ar para ver o que acontece. Não inspira para ver o que acontece. Alguns dias atrás eu ouvi uma reportagem de um grupo que respira debaixo d'água. Quase 5 minutos, 6 minutos debaixo d'água. São os homens peixe, de uma tribo bem longe daqui. Eles não têm aparelhos, não têm oxigênio. Eles mergulham no mais profundo mar e ficam lá minutos e minutos, sem morrer. Fiquei impressionado de ver. Eles têm um autocontrole, eles têm um trabalho que permanece e vai até muito fundo e não morre, os pulmões não estouram, eles não ficam sem ar e eles caçam, eles buscam os seus alimentos debaixo d'água, eles vivem sobre as águas. Eles se alimentam do oceano, eles se alimentam dos peixes. Eles vivem sobre a água. O ser humano, o qual Deus criou, pode e tem condições de alcançar muitas coisas. Deus não nos criou para viver como capacho, mas como cabeça. Deus nos criou para ser luz neste mundo e sal da terra, assim como de manhã eu vi a luz clareando e iluminando e revelando o Deus que eu sirvo, o Deus todo-poderoso que eu sirvo. As pessoas, o inimigo precisa ver a luz que há em você, a luz que você tem, a luz que clareia, a luz que ofusca as trevas, a luz que bota para correr as trevas. Aonde você chegar, o inimigo tem que correr. Eu já trabalhei fora, já trabalhei com muitas pessoas. E quando me deram uma sessão para dirigir, eu disse, aqui vai determinar, vai prevalecer o Senhor. Nós tínhamos uma pessoa que chegava com arma, armado, com revólver nas mãos. Essa pessoa se converteu a Cristo. Glória a Jesus. Aceitou Jesus. Eu disse uma certa vez para ele, você precisa de Deus, você precisa do Senhor. E ele recebeu aquela palavra. E não demorou muito tempo, ele foi para a igreja, aceitou Jesus, se batizou e tornou um dos melhores amigos que eu tive no trabalho. Ele já partiu, já não está mais aqui. Já foi para a glória. Mas, aonde eu estava, o Senhor prevaleceu, o Senhor predominou, o Senhor teve nas mãos o controle. O Senhor agiu, o Senhor operou. Porque eu acreditei, aquele que é poderoso para fazer. Nosso Deus é vivo e trabalha em favor daqueles que crêem nele. Jesus, ele contou a parábola do juiz iníquo, não foi? A viúva importunando o juiz que não cria em Deus, o juiz que a Bíblia diz era iníquo, mas por causa da insistência da viúva, ele fez a justiça. E Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama, não somente de dia, mas de noite, não somente de noite, mas também de dia, ora sem cessar.
Como diz o livro de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então diz a palavra que Deus não fará justiça. Deus não vai agir, Deus não vai operar, Deus não vai interceder, Deus não vai fazer a obra quando nós buscarmos aí. 5,17, orai sem cessar. Ora, aquele que é poderoso para fazer, sem que busquemos, sem clamarmos a Ele, sem que nós oremos ao Senhor. Volta lá, meu querido. Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos. Ele faz mais daquilo que pedimos. Se nós não orarmos, nós não vamos alcançar a vitória, nós não vamos ter êxito, igreja. A oração move a mão de Deus. A oração age de maneira poderosa no mundo espiritual. Se nós temos uma arma poderosa, chama-se oração, irmãos. A oração, diz a palavra, move as montanhas. A oração move os obstáculos. A oração move os embaraços. A oração, disse Jesus, com fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte, sai daqui para colar, e será? E será feito. Nós temos na Bíblia um homem que buscou Jesus em prol da sua família. E Jesus disse, se você crer, se você acreditar, vai acontecer o que você deseja. O pai disse, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E diz a palavra que o Senhor fez a obra na sua família. O Senhor agiu na sua casa, agiu na sua família, porque o homem creu, acreditou, confessou a Jesus. E Jesus atentou para a sua necessidade e agiu. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não rejeita quando o nosso coração está quebrantado, quando o nosso espírito está contrito, igreja. Nós temos que orar, mas precisamos dar lugar ao Espírito Santo para nos ajudar na oração. O Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo quebranta os nossos corações. O Espírito Santo vem nos comover, igreja. Irmãos, nós só sentimos a presença de Deus hoje através do Espírito Santo se dermos lugar. Se nós dermos lugar, o Espírito Santo fará o que Jesus determinou. Não vos deixarei órfãos, mas Ele estará convosco e em vós, para vos guiar, para vos fazer lembrar de todas as minhas palavras. Este me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo é quem trabalha hoje. Então, aquele que é poderoso, nós servimos um Deus que abriu o mar vermelho, igreja. Um Deus que abriu o mar vermelho e o povo de Deus passou com os pés enxutos. Nós servimos um Deus que no deserto, no dia, mandava a nuvem de glória para cobrir o povo de Deus da insolação, do sol que poderia matar. Deus, o Todo-Poderoso, mandava de noite uma coluna de fogo para os aquecer do frio escaldante. Nós servimos um Deus que mandou maná no deserto.
Nós servimos um Deus que mandou carne para o povo de Deus. Nós servimos um Deus que mandou 10 pragas no Egito, mas o povo de Deus foi guardado, resguardado. Nós servimos um Deus que quando abre as janelas dos céus, é chuva de bênçãos que cai. É chuva de bênçãos que desce sobre nós. Ele fará abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos com um texto bíblico para o ano de 2025. Qual é? Jeremias 29, versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. A tradução é um pouquinho diferente. Está na tela, vamos ler? Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Isaías 55. Diz a palavra que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Que os pensamentos do Senhor são mais altos, mais elevados do que os nossos. Essa semana que passou, eu tive uma confirmação de Deus sobre o acidente que tivemos aqui de frente com a igreja. E eu disse naquela noite, citando a palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. O caminho, a verdade e a vida tem nome, o nome é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não adianta eu traçar, não adianta eu arquitetar, se não estiver em paralelo com a vontade de Deus. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu disse naquela noite, quando sofremos o acidente aqui na igreja, citei a palavra aos Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o Senhor chamou, justificou e os glorificou. Eu disse, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu citei a palavra, e Deus vela sobre sua palavra para a cumprir. Você quer vitória? Profetize a palavra, declare a palavra, fale a palavra, ore a palavra, busque a Deus de acordo com a palavra, faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. Começamos o trâmite para consertar o veículo, e o carro foi aceito para fazer o serviço. E chegou o dia do carro ser recolhido pelo guincho, para ser levado até a oficina, onde vai ser, onde já está. E naquela manhã, alguém tocou a campainha e foi atender, era o senhor do guincho. E eu saí para atender, e ele falou, sou o homem do guincho, vim buscar o carro. Falei, tudo bem, só um minutinho. Aí começamos a tirar para ele fazer o serviço, e de repente começamos a conversar. E de repente a pastora chega e faz uma pergunta, o senhor congrega? Pronto, foi a porta que abriu. A porta que se abriu. E quando a porta abre, você não pode deixar passar.
Começamos a falar do amor de Deus, começamos a pregar para aquele senhor José, seu José dos Santos, se eu não me engano. Começamos a pregar, a expor, e ele foi testificando. Ficamos ali quase 1 hora conversando. Eu tinha até o compromisso aqui na igreja para consertar a internet. Eu estava preocupado, mas ao mesmo tempo eu disse, está nas mãos de Deus. E começamos a conversar. E de repente, a pastora perguntou para ele, senhor, deseja oração? Falou, desejo. Opa, mais do que depressa. Coloquei a mão assim nas costas dele, na rua mesmo, lá na rua. Ele é bem quebrantado, né? Muito quebrantado. Contou algumas experiências que ele tem passado. Alguns sinais de Deus para a vida dele. Alguns ocorridos, alguns fatos. Enfim, quando eu fiz a oração para ele sentir a presença de Deus ali poderosamente, tremendamente. Até fizemos o apelo e disse, não, mas eu vou na igreja. Pode me esperar que eu vou na igreja. Mas algo assim foi tão grande, tão tremendo, que ele fez o serviço, colocou o carro no guincho, e eu disse para ele, olha, seu José, está escrito, hein? O Senhor Jesus disse, esforça-te que eu te ajudo. Então põe força, se esforça. Ele disse, essa passagem bíblica eu vou guardar no meu coração. Não vou esquecer dela. E ele deixou a saudação para a esposa e saiu alegre, contente. E quando ele saiu com o carro, irmãos, desceu um quebrantamento tão forte em mim que eu entrei para dentro de casa chorando, chorando. Tentei me conter, tentei segurar, mas não teve jeito. Fui para o banheiro, lavei o rosto, saí, fui para a cozinha. Aí a pastora olhou para mim e disse, está chorando? Eu falei, aí pronto, ele desmontou tudo. Desmontou. Aí chorei feito uma criança e a mensagem do meu coração veio, vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Falei, agora sei, Senhor, o porquê de tudo isso. Agora estou tomando consciência, ciência, porque tudo isso está acontecendo. É uma alma, é uma vida, é uma pessoa a qual está sendo resgatada para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Obrigado, Jesus! Glória a Deus. Olha, uma manhã tão poderosa, tão gratificante. Eu estou em paz. Aleluia. Estou em paz. O carro está na oficina. Já tem 15 dias isso. Estamos alugando carro para poder fazer algumas coisas. Mas eu estou em paz. Porque Deus falou comigo. Eu tenho propósito nisso. Eu tenho um propósito em tudo isso. Então, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. Glória a Deus. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Diz a palavra que os caminhos do Senhor muitas vezes podem ser na tormenta. Muitas das vezes o caminho de Deus vai ser na dificuldade, vai ser no problema, vai ser na luta. Porque Ele deseja se revelar. Porque Ele deseja se revelar. E é na luta, é na dificuldade, é no problema. Porque nessa hora a gente desce. A gente se curva, a gente se prostra, a gente chora, se derrama, a gente se curva na presença do Senhor nosso Deus. Eu me lembro quando o Rodrigo passou pela luta com a esposa, com a Kaori. Quantas vezes chegamos lá e o Rodrigo quebrantadíssimo, chorando feito uma criança, quebrantado. Luta, que luta, ferrenha, brava. E eu via ele chorando, mas ao mesmo tempo crendo, acreditando que Deus entraria com providência. Quantas noites, quantos dias ele se refugiava em um quarto e ali clamava ao Deus Todo-Poderoso.
Ele não foi contaminado pelo vírus. Ele foi preservado pelo vírus. Não somente ele, mas também a família Paciani foi preservada do vírus, dessa praga, dessa peste. E Deus deu vitória. Está aqui a minha nora hoje gerando mais uma vida no seu ventre. Deus fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que pedir. Jesus disse: pedir, pedir. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, será aberto. Nós temos que orar, nós temos que pedir, nós temos que buscar, enquanto se pode achar. Nós não podemos deixar as coisas acontecer. Nós temos que ter uma reação diante de tudo o que está acontecendo. De que maneira, de que forma? Chorando, choramingando? Não, nós temos que se impor diante da luta e dizer: é maior aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. A vitória é minha pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não entrego o que Deus me deu, o que Deus me confiou, eu não entrego. Eu vou guerrear até a morte se for necessário. Eu vou lutar até a morte se for necessário. Mas eu não entrego ao diabo. Aleluia, Senhor. Deus me deu e Ele confia na minha pessoa. Ele não dá nada sem que Ele confie. E Ele me deu. Ele me deu uma família. Ele me deu uma nora. Ele me deu um neto. Ele me deu um genro. Ele me deu uma igreja, Ele me deu um ministério. Ele me deu um trabalho. Já venci o trabalho, glória a Deus. Aleluia. Já venci no trabalho, triunfei no trabalho, estou gozando do trabalho qual Deus me deu. Aonde cheguei foi Deus quem me colocou. Aonde eu cheguei foi Deus quem me deu. E o que Ele me dá ninguém toma. Aleluia, Jesus. Se aposse, se abrace, se apegue. Louvado seja Deus. Lute, relute, batalhe, guerreie com as armas dos céus. Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos e disse para Ezequiel: pode alguma coisa acontecer? Pode alguma coisa modificar? Ezequiel disse: tu o sabes. Em outras palavras, só tu para mudar essa situação. Oh, glória a Deus! Só tu para mudar esta situação. Eu não posso, mas o Senhor pode. Muda! Aleluia, Jesus. E o Senhor disse para Ezequiel: profetiza. Declare. Diga com os lábios, revele em palavras a tua fé, a tua confiança, o Deus Todo-Poderoso que você serve. Nosso Deus não é fraco, nosso Deus é poderoso. O que Ele abre, ninguém fecha. O que Ele fecha, ninguém abre. Aquele a quem Deus exalta, ninguém pode humilhar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é quem dá e Deus é quem tira. Jó, quem foi Jó? Um homem provado. E ele não titubeou. Ele creu até o fim. Ele confiou. Eu sei o Deus que eu estou servindo. O meu Redentor vive e há de se levantar em meu favor. Esperança, irmãos, em Deus é aquela a qual o Espírito Santo derrama em nossos corações. A esperança que se vê não é verdadeira, é mentirosa, é traiçoeira. Mas a esperança que vem de Deus, eu não vejo, mas eu creio, acredito e tomo posse dela em nome de Jesus. Aleluia. Hoje de manhã, pude meditar um pouquinho, além da mensagem que a Roberta trouxe hoje, no livro de João. João, capítulo 6.
João capítulo 6. O Senhor, Ele experimenta nós. O Senhor testa a nossa fé. A Roberta falou sobre Abraão, não falou? Deus não estava testando Abraão? Eu quero teu filho como sacrifício. Era o único filho. Abraão não tinha outro. Era o único, o filho da promessa. Ele poderia muito bem contestar com Deus, brigar com Deus. Ele poderia muito bem murmurar contra Deus, reclamar contra Deus. Se é o filho da promessa, como é que é isso? Eu não estou entendendo. Mas não. Ele creu até o fim. E Abraão foi edificado dando glórias a Deus. Abraão foi edificado dando a glória ao Senhor. Abraão creu e creu até o fim, a ponto de pegar o cutelo para descer no pescoço do filho. Mas Deus interviu e disse: até aqui, basta. Agora sei que tu me amas de verdade. Agora sei que tu me amas mais do que este. Jesus provou Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro, tu me amas mais do que este? Faz a minha obra. Dê sequência à minha obra. Eu estou confiando a você essa tarefa, esse trabalho, esse compromisso, essa responsabilidade. Dê sequência. Pedro, você me ama mais do que esses? Senhor, tu sabes como eu te amo. Me ajuda. A partir do versículo 5. Olha bem, a multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. O que ele disse para Felipe? Onde compraremos pão para eles comerem? Quem fez essa pergunta? Felipe. Jesus. Jesus fez essa pergunta a Felipe. Mas, versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, testá-lo, verificar como estava o seu coração, ou revelar como estava o seu coração. Nós podemos esconder muitas coisas, mas chega uma hora, ou quantas horas a gente revela, através das atitudes, como está o nosso coração. Falar é uma coisa e viver é outra. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé precisa estar acompanhada com as obras. As obras sem fé é morta, e fé sem obras também não tem vida. É como um corpo. O corpo sem o espírito não vale de nada. Mas com o Espírito, esse corpo se torna um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Então, Jesus fez a pergunta para experimentar a Felipe. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Aos olhos de Felipe seria impossível alimentar aquela multidão. Mas Jesus disse: vamos alimentá-los. Felipe olhou para ele mesmo, olhou para as suas condições, ou para as condições do local, do ambiente, do momento. Para onde nós estamos olhando, igreja? Jesus olhou a multidão e viu a necessidade dela. Nós estamos olhando para quem? Para a necessidade ou para Jesus? Jesus olha para a necessidade, mas nós precisamos olhar para Jesus. É Jesus quem supre as nossas necessidades, não somos nós. A Bíblia diz que a mulher é sábia, mas a tola
Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve a sua palavra e as pratica. O homem sensato é aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica. Deus fala para a mulher e também fala para o homem. A mulher sábia edifica a sua casa. O homem sábio escuta as palavras e coloca em prática. Porque o homem, Deus colocou como provedor da casa, como guardião da casa, como provedor da casa. E a mulher para administrá-la. Para educar os filhos. Para cuidar do marido. Deus tem uma tarefa específica para o homem e para a mulher na vida familiar. Hoje as coisas estão invertidas, mas Deus é imutável, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então diz a palavra que, de repente, um dos discípulos disse, está aqui um rapaz, versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? A Bíblia não diz, mas dá a entender que alguém se dispôs a ajudar. Eu não tenho muita coisa, senão 2 pães, ou 5 pães e 2 peixes. Aparentemente insuficiente, mas quando colocado nas mãos de Deus, se multiplica, se amplia, cresce, prospera. Nós cantamos o hino da vitória. Então diz a palavra que o Senhor mandou que se assentassem, pois havia uma relva, um campo grande. Versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. Olha o detalhe. Quanto eles queriam. Não foi com limite, foi abundante. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Jesus não disse para dar 2 pães só, 2 pãezinhos, 1 peixinho. Não, Ele deu a fartura. Ele deu a abundância. Comam, se fartam, enche a barriga. Nosso Deus é assim, amém? Eu creio na multiplicação, irmãos. Quando nós oramos e apresentamos ao Senhor com ação de graças, o Senhor multiplica. Ah, meus irmãos, Malaquias 3,10 diz, se eu não vos abrir a janela dos céus, que advenha maior abastança, fazendo prova de mim, diz o Senhor. Não é necessário provar ao Senhor, se nós obedecermos a Ele, entregando o que é dele. Entregando o que é dele, Ele vai abençoar o pão, a água, a saúde, o trabalho, o lar, a casa, a família. Deus abençoa os grandes, os pequenos, os novos e os de mais idade. Então diz a palavra, quanto eles queriam, e quando estavam saciados, satisfeitos, disse Jesus aos discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Infelizmente, muitas pessoas, depois da barriga cheia, não dá valor ao que receberam. Infelizmente, isso acontece, irmãos. Muitas pessoas, quando está carente, busca, ora, jejua, não falta um culto, está sempre nos pés do Senhor, mas depois que a luta passa, esquece, não lembra mais, se afasta, se distancia, se esfria, valoriza mais as coisas do que a Deus. Começa a sobejar, começa a jogar fora, não valoriza, não dá valor ao que receberam, ao que foi dado. Ah, irmãos, a Bíblia diz, não esqueças dos benefícios do Senhor, diz a palavra.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantas pessoas têm vivido dessa forma, se esquecendo dos benefícios do Senhor? Na hora da luta, da guerra, da batalha, está unido, está em concordância, está jejuando, está orando, está cultuando, está congregando, está na igreja, mas quando a luta passa, aí é outra coisa, aí é outra história, aí é uma festa, aí é um lazer, aí é uma viagem, aí é um trabalho a mais, é uma hora extra, aí é isso e aquilo outro, e Deus vai ficando para segundo, terceiro, quarto lugar. O Senhor Jesus, Ele não aceita desperdício. O que eu recebi, eu vou valorizar. Eu não vou jogar fora. E não vou permitir que o diabo venha roubar. O que ele me deu, eu vou valorizar. Ainda que com pouca força, guardando a palavra da paciência. Diz o Senhor, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todos os moradores da terra. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, para terminar. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Olha que versículo poderoso. Acharam? Mas olha o que está na tela. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Outra vez. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem opera? Quem faz? Quem realiza? Volta lá, Efésios 3:20, por favor. Vamos ler? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha o versículo anterior que você leu. O querer, o efetuar, é de quem? De Deus. Se eu buscar, se eu clamar, se eu pedir, se eu humilhar, nós lemos na Santa Ceia, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda nesse capítulo 33, acho que é o 2. Volta para o 2. Jeremias 33:2. Um, 2. Olha o que diz o versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor É o seu nome. Oh, meu irmão. Creia, acredite, tome posse da palavra e profetiza ela em nome de Jesus. Irmãos, nós não temos outra saída. Nós não temos a quem recorrer. Nós não temos outra solução que não seja Ele. Para qualquer situação, irmãos. Para qualquer situação, nós não temos. É só essa e mais nenhuma. Não tem. A única saída é o Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Ele faz
Ele estabelece, Ele determina, agindo Deus, em quem pedir. O Senhor quebra as portas de bronze, despedaça os relógios de ferro. O Senhor endireita os caminhos tortuosos, igreja. Ai, irmão, vamos crer. Vamos acreditar. Em nome de Jesus. Se coloque de pé e vamos orar.